Olá, Dr. Rondó. Hoje eu quero comentar sobre o cortisol. A maioria das pessoas está atenta em relação a ele pelo fato dele estar presente e causado especialmente pelo estresse. Em situações crônicas, ele traz efeito devastador para a saúde. Veja só, se você se mantém nessa situação de estresse intenso, o seu cortisol se eleva e nessa situação ele vai promover o quê? Perda de massa muscular. Isso é um catabolismo e isso é muito desfavorável, ainda mais com o transcorrer dos anos que nós vamos tendo mais dificuldade de manter massa muscular. Então, isso é importante para evitarmos não só essa situação, mas a sarcopenia que vem como consequência. Por outro lado, nós acabamos degradando, o cortisol promove a destruição de célula cerebral, e isso está ligado com redução de tamanho do cérebro, ligado com perda de memória, demência e podendo induzir até Alzheimer. Então, são situações importantes. Outro ponto que tem que ser levado em consideração é que o cortisol ele estimula a lipólise, ou seja, a queima de gordura. Isso, no primeiro momento, parece bem interessante. Só que nessa situação, ele acaba queimando gordura periférica, não a gordura visceral, que é a grande preocupação, porque essa sim causa inflamação, causa as doenças degenerativas. Então é importante você entender essa evolução desfavorável que ele acaba trazendo. Continuando, o que ele vai acabar gerando? Nessa situação, ele vai promover uma condição que você passa a ter uma liberação maior de neurotransmissores que estimulam, sabe o quê? Estimulam o apetite, a compulsão alimentar. E nessas situações, você sabe muito bem, sempre é para o lado de comer alimentos desfavoráveis, que também vão engordar. Então, essas situações, nós temos que ficar bem atento e, em paralelo a isso, essa inflamação crônica que o cortisol vai gerando, vai levando à degeneração da condição física da pessoa e envelhecimento acelerado. Por outro lado, nós temos o cortisol, o lado bom dele. E qual é o lado bom? Isso é em um período de pouco tempo, obviamente. Hoje, nós sabemos que quando você fica bastante tempo sem comer ou tem episódios de hipoglicemia, o organismo automaticamente estimula a produção de cortisol. O cortisol, ele promove o quê? Ele vai trazer um aumento da liberação de glicose. Como que ele faz isso? Um processo chamado gliconeogênese. Esse processo nada mais é do que a transformação. Primeiro consome o glicogênio hepático, né? E quando esse acaba, né, esse glicogênio hepático vai servir como matéria-prima para produzir glicose, para não deixar a pessoa entrar em hipoglicemia importante ou até coma. Então, passando esse período de usando o glicogênio hepático, passa a se usar um processo que chama gliconeogênese, no qual o cortisol estimula a degradação de músculo, degradação de célula cerebral e degradação de estruturas de células ósseas para liberar aminoácidos que vão se transformar em glicose, para compensar essa situação de risco do organismo. Então, nessa situação, nós teremos uma condição de desgaste, de consumo de parte do organismo. E eu quero que vocês reflitam, porque nós estamos também, em paralelo, convivendo com uma situação de dieta keto, dieta de baixo carboidrato, dieta carnívora, jejum intermitente. Essas situações, sendo usado com muita frequência, elas acabam trazendo uma condição desfavorável para a saúde. São poucas pessoas que realmente conseguem se adaptar a esse tipo de dieta. A imensa maioria, mas eu digo imensa maioria mesmo, e eu vejo isso na clínica diária, é uma condição de fraqueza,
mal-estar, perda de massa muscular e às vezes evolui para uma situação mais séria. Então é muito importante que vocês entendam a necessidade nessa condição de se reintroduzir uma pequena quantidade de carboidrato para que você possa ajudar o organismo a produzir a glicose de outra origem. Não quer dizer que você vai perder todo o trabalho que você fez. Não, essas dietas são interessantes porque o que elas fazem? Elas mexem, elas recuperam a flexibilidade metabólica, ajudam a emagrecer, melhora doença autoimune, melhora processos alérgicos, mas conforme você readquire a sua flexibilidade bioquímica, de poder consumir proteína e carboidratos sem ter esse tipo de agressão desfavorável, você consegue um equilíbrio e nessa condição de equilíbrio, aí que você vai encontrar a saúde. Então, nós não temos que ser tão radicais, só um tipo de alimentação, só um tipo de postura, não. Tem que haver um certo equilíbrio, isso faz toda a diferença. Eu tinha uma visão, confesso para vocês, da importância dessas dietas, só que conforme a gente vai percebendo essas mudanças, a evolução dos pacientes, e me deparei com o prisma, a visão em cima do cortisol, do efeito catabólico que ele acaba causando no organismo, eu passei a rever conceitos. E eu estou dividindo com vocês. E os pacientes que readquiriram o equilíbrio foram que passaram por essa situação e nesse momento já reintroduziram o carboidrato em pequena quantidade. Quando eu digo carboidrato, você não vai comer um monte de pasta de carboidrato, mas pequena quantidade você vai conseguir ajustar na sua dieta. Esse é o ideal. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui. Quer receber novos vídeos? Clique aqui. Eu deixo um abraço, super saúde e dias melhores.